Boa noite, meu nome é Celso. Eu estou no grupo com o Luca e o Vinícius, o Rodrigo e o César. Nós vamos apresentar agora o trabalho no vídeo. Eu começo com uma análise do ambiente competitivo e econômico da empresa e uma análise da estratégia da empresa. Então, a WEG opera em um ambiente econômico global marcado por volatilidade cambial, custos elevados de commodities e juros altos no Brasil. E mesmo assim, a empresa se beneficia desse cenário por possuir diversificação geográfica e uma posição financeira muito sólida, operando com caixa líquido e conseguindo, inclusive, apresentar resultado financeiro positivo em 2024. No ambiente competitivo, a WEG disputa mercado com gigantes globais como Siemens, ABB e Schneider. A competição é baseada em tecnologia, escala de produção e qualidade. A WEG se destaca porque investe pesado em inovação, mais de R$ 1 bilhão por ano em P&D, e possui uma produção altamente eficiente e verticalizada, o que permite manter margens elevadas e competitivas. A estratégia da empresa é estruturada em quatro pilares: diversificação internacional, inovação contínua, eficiência operacional e aquisições estratégicas. Essa combinação reduz riscos, melhora margens e permite que a WEG aproveite oportunidades globais, especialmente ligadas à transição energética, automação industrial e eficiência energética. No geral, a WEG transforma desafios econômicos em vantagens competitivas, mostrando alta capacidade de adaptação, crescimento sustentável e geração consistente de valor. É isso. Boa. Agora, Posso seguir? pode, Luca, vai lá. Perfeito. Agora, comentando um pouco sobre indicadores financeiros, a gente começa aqui com a liquidez. A VEG tem uma redução até expressiva de liquidez corrente e seca, e aqui a gente trata a liquidez corrente sendo a mais relevante delas. Apesar disso, a liquidez ainda mantém um patamar interessante, então ela cai de 2,17 lá em 2019 para 1,76, uma redução de 19%, mas mantém em panoramas agradáveis. Agora, para a gente analisar um pouco de margem, a VEG ganhou eficiência. Então, a gente vê um crescimento da margem operacional de 43% em 5 anos e de 36% da margem líquida. Lembrando que a margem líquida é ali sobre o lucro líquido da empresa. Isso significa que a margem líquida cresceu um pouco menos do que a margem operacional. A gente pode, isso da satisfação dessa diferença e disparidade pelas despesas financeiras ou uma piora de eficiência também operacional da empresa. E aqui na parte dos accruals, que são as qualidades dos lucros, eu vou deixar aí para os meus colegas. Agora, falando da qualidade dos lucros, os principais indicadores financeiros, a Cruz, nós podemos falar que a qualidade do lucro aparece no balanço, ela é real, sustentável e depende de alguns ajustes contábeis ou benefícios temporários. No caso da VEG, os lucros são bons porque vem acompanhados de geração de caixa, né? Então, assim, ou seja, não é só o número no papel, as margens também são estáveis, o que mostra eficiência. E mas temos que ficar atento a alguns pontos, né? Os incentivos fiscais que reduzem os impostos vão continuar, e se há sinais de lucro inflado por ajustes contábeis. Agora, na questão de red flags, né, os sinais de alerta, nós temos que nos atentar a alguns. Se o caixa operacional não for suficiente para pagar as dívidas de curto prazo, isso é um alerta. Se os prazos para receber dos clientes ou girar os estoques também aumentarem muito, isso pode travar a caixa. Questão de investimento sem retorno claro pode reduzir a rentabilidade. Questão de dependência de benefícios fiscais também, como já falado anteriormente, isso é um risco se eles acabarem. E precisamos acompanhar os volumes de intangíveis, como as marcas e goodwill, para evitar perdas futuras. Em resumo, os lucros são de boa qualidade, mas precisamos garantir que o caixa continue acompanhando e que os incentivos fiscais sejam sustentáveis e que os investimentos tragam retorno. Se esses pontos forem bem geridos, a empresa mantém sua força. Excelente. Agora, passando agora um pouco sobre a previsão de falência, que é o Z-score, a gente tem o cálculo passado em aula e a VEG fica numa zona cinzenta, entre 2 e 3, apesar de que no ano de 2024 ela apresenta um pouco acima de 3.
A gente não consegue tirar conclusões sólidas a partir disso, mas a gente consegue informar sim que a WEG não tem um risco grande de falência, até pela relevância da empresa no setor. Já no F-Score, que é a saúde financeira da empresa, ela apresenta um ótimo resultado. Então, ela apresenta 7 sims, isso significa que ela tem uma ótima saúde financeira. Aqui na imagem a gente consegue detalhar um pouco mais e com calma vocês conseguem ver na apresentação. Sobre a projeção de DRE, aqui a gente mostra o crescimento das receitas de 2019 a 2024, e a WEG vem tendo um crescimento forte de receita líquida de vendas. De 2023 para 2024, ela teve um crescimento de 17%, então a gente projeta para os próximos 5 anos, até 2030, uma taxa de crescimento de 15%. A gente faz análise vertical das contas das linhas da DRE em relação à receita líquida para projetar a DRE para os próximos 5 anos. E nessa projeção, a gente consegue ver um crescimento forte de 131% da receita líquida de vendas, e acompanhada também de um crescimento do lucro bruto e também do lucro líquido do exercício. Quando a gente projeta balanço, a gente fala sobre giro, então a gente analisa as contas em relação a receita líquida de vendas, e aqui a gente consegue dar uma olhada na projeção até 2030 do ativo, e aqui do passivo e do PL. E para finalizar a nossa apresentação, comentando um pouco sobre o valuation, a gente tem dois estilos diferentes de avaliação da empresa, um por lucro residual e um por fluxo de caixa livre descontado. Lembrando que o lucro residual, o mais importante é o lucro residual, que está calculado aqui de 2025 a 2030, e a gente tem um valuation de 22 bilhões de reais. Já no fluxo livre descontado, a gente tem uma disparidade, um valuation pouco acima de 37 bilhões de reais. Lembrando que esse valor está em milhões, porque a WEG declara suas demonstrações financeiras em milhares de reais. Então, todo o valor que a gente tem que multiplicar por 1.000. Pessoal, passamos por indicadores, uma análise do setor, passando também sobre qualidade de lucros e alguns indicadores um pouco modificados, valuation, e assim a gente finaliza a nossa apresentação. Muito obrigado.